Boa noite, meus irmãos. É um privilégio participar desse evento, como o reverendo José comentou. Já não é o primeiro e já começa há muitos anos atrás, lá em Manaus, com o reverendo Jair Marcelino, e participar de um evento como esse é um grande privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. O reverendo José já comentou, o tema da minha palestra de hoje é modelo de liderança em Saul e Davi. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Amém. Abaixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos por essa noite, agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Queremos te rogar, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos ser transformados pela Tua palavra. Para que possamos aprender com servos do passado a como ser bons líderes, a como ser bons crentes, a como dirigir a igreja que o Senhor colocou em nossas mãos. Te louvamos, Senhor, te rogamos pelo Teu servo, que o Senhor use para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Davi e Saul, ou Saul e Davi. Nós temos aí dois personagens, um tanto conhecido, Davi, talvez o rei mais conhecido do povo de Israel. Saul veio antes de Davi, foi o primeiro rei de Israel, e nós temos algumas coisas que nós podemos aprender sobre isso. Quando a gente vai falar sobre modelo de liderança de Saul e Davi, nós precisamos olhar para o seu reinado e como que eles eram, qual que era a sua atitude como reis. E não somente enquanto reinavam, mas até mesmo antes, do por que a Bíblia trata e como que a Bíblia trata do jeito que trata. Por que a Bíblia relata as histórias de Saul da maneira como trata? Por que a Bíblia trata a história de Davi do jeito que trata? Então, eu gostaria de mostrar aqui algumas questões sobre Saul e Davi. E como o reverendo José disse, é muita coisa para pouco tempo. E eu vou tentar fazer um resumão aqui de alguns capítulos. E até mesmo de livros que nós vamos ver aqui. A história de Saul e de Davi é basicamente em 1 Samuel. É lá que nós vamos encontrar os dois personagens. Só que quem escreveu o livro de 1 Samuel, eu creio que foi realmente o próprio profeta Samuel, o último grande juiz de Israel, e eu creio que Samuel começa a contar a história de Davi e Saul antes do primeiro capítulo de Samuel, a partir de Juízes mesmo. Em Juízes nós já vamos a ver alguns sinais, porque eu creio que realmente isso foi também por Samuel, e em os últimos capítulos parece que Samuel quer dar uma ênfase na necessidade de um rei. E é por isso que nós acabamos de ler, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Essa frase é repetida várias vezes e não é sem motivo. Por que Samuel cita não havia rei em Israel? Por que Samuel cita que cada um fazia o que achava mais reto? O fato era assim, cada um fazia aquilo que achava mais reto aos seus próprios olhos, aquilo que eles achavam melhor, não se preocupavam tanto com a ordem de Deus. Então, a coisa que nós entendemos aqui de Samuel, no livro de Juízes, é que o povo de Deus precisa de líder. Nós não podemos imaginar que a igreja de Deus possa viver sem uma liderança. Sabe esse negócio de desigrejados hoje? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso aprender nada de ninguém, porque o meu líder, e daí parece até um pouco espiritual, não é? O meu líder é Cristo Jesus. Os coríntios falavam isso. Se você olhar lá o primeiro capítulo, nós vamos encontrar um grupinho dizendo, nós somos de Cristo. Enquanto vocês são de Paulo, enquanto vocês são de Apolo, enquanto vocês são de Cefas, eu sou de Cristo. Parece até espiritual, não é? Parece crente, não é? Só que eles estão rejeitando a liderança que Deus instituiu sobre a igreja. Por isso, a igreja precisa de líderes. Deus coloca os líderes que a igreja precisa.
Ao mesmo tempo, o livro de Juízes mostra que nós não podemos ter líder. Não é simplesmente ter líder por ter líder. Por exemplo, muitas vezes nós imaginamos que pela maneira como Saul foi escolhido como rei, imaginamos que ter um rei pedir um rei, foi um grande pecado do povo de Israel. E que na verdade não foi. Deus já tinha planejado ter um rei. Afinal de contas, esses reis de Israel, como teve depois, deveriam apontar para Jesus Cristo. Quem instituiu o rei em Israel foi o próprio Deus. Deuteronômio já falava sobre isso. Quando vocês estiverem lá na terra de Canaã, vocês vão poder ter rei. Só que não é qualquer rei. Vocês vão poder ter alguém que reine sobre vocês, só que do jeito que eu assim determinar, não do jeito que vocês imaginam. É por isso que nos últimos capítulos nós temos esse sinal. E é interessante porque logo de cara, no finalzinho, nós encontramos Samuel falando que não podemos esperar muita coisa dos benjamitas. Cuidado. Você está vendo o que aconteceu nas últimas histórias? Você está vendo como que os benjamitas eram? Cuidado. Não espere coisa boa dos benjamitas. Agora, olha só como tem pessoas que vêm de Belém de Judá e que são pessoas de caráter, que são pessoas confiáveis. É por isso que se vocês lerem depois os últimos capítulos, aquela história terrível de assassinato, de esquartejamento, de morte, uma história terrível de uma concubina que é abusada pelo povo dos benjamitas, essa história já começa apontando para a necessidade de um líder como Davi. Apesar de não aparecer o nome Saul e Davi, Samuel quer que a gente já se prepare. Olha, de Belém de Judá, e vocês podem confiar. Olha, vai vir alguém de Benjamim, não confie neles. Não é que o povo em si era ruim, mas Samuel sabia já da história. Quando ele escreveu o livro de Juízes, ele está escrevendo após a história de Saul, e ele sabia muito bem que Saul não era coisa boa. E aqui a gente já estou entregando ouro, né? Saul não é gente boa. Saul não é um líder que a gente pode se espelhar. E é por isso o primeiro ensino, a primeira lição que nós podemos tirar aqui é, realmente, a igreja sempre precisa de um líder. Não qualquer líder. Pode ser o líder que nós imaginamos. A igreja sempre precisa de um líder, mas não é qualquer líder. Como é que foi a escolha de Saul? Quando nós olhamos para os capítulos 8 até o capítulo 15, nós vamos encontrar a história de Saul e nós vamos entender por que Saul não é o modelo de liderança que a gente pode seguir, por que Saul não é o rei que o povo de Israel deveria querer. A escolha começa porque Samuel começa a ficar velho. Samuel tem 2 filhos e os filhos deles também parece que não seriam bons exemplos. Assim como os filhos de Eli, os filhos de Samuel também foram terríveis, foram pecadores e distantes da palavra do Senhor, e o povo percebe isso. Então eles chegam para Samuel e falam assim: Samuel, nós queremos um líder, nós queremos um rei. Só que existe um problema, Samuel fica ofendido. E fica ofendido por um motivo muito simples. Não porque porque o povo estava querendo que Samuel deixasse de liderar, mas pelo motivo pelo qual eles pediram um rei. Pelo motivo pelo qual eles escolheram um líder. Lembra? Não havia problema nenhum eles terem escolhido um rei. Deus já tinha falado sobre isso. Vai lá para o capítulo 16, 17 e 18 de Deuteronômio, você vai encontrar isso lá. Deus já tinha falado que não haveria problema nenhum ter um rei. A questão é, que tipo de rei? Por que eles queriam um rei? Qual é o modelo de rei que eles queriam? E nós vamos encontrar lá no capítulo 8, quando o 1 Samuel, capítulo 8, o povo pede um rei para Samuel. Samuel, nós queremos um rei. Mas que tipo de rei? Capítulo 8, versículo 5. Abra lá a sua Bíblia. Versículo 5 vai dizer assim: Então os anciãos de todo Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam em caminhos. Eles não estão seguindo os exemplos do pai. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Até aí tudo bem. Para que nos governe, até aí tudo bem. Como tem todas as nações. Aqui está o problema. O que eles queriam não era simplesmente um rei. O que eles queriam era um rei como as outras nações. Aí está o problema.
Quando eles querem um modelo de líder, um modelo de rei, igual aos outros povos, e não o modelo que Deus havia instituído. E nós encontramos isso muito claramente na maneira como eles vão escolher o Saul. Mas eu gostaria que vocês observassem também o versículo 20, olha só. Para que sejamos também como todas as nações. Aí mora o perigo. O problema não é ter um líder, o problema é quando nós queremos um líder como as outras nações e como nós queremos ser como as outras nações. O problema é ter um líder na igreja. O nosso modelo de liderança é igual ao modelo do mundo. O problema não é ter um líder dentro da igreja, o problema é quando nós queremos tratar a igreja como as pessoas tratam lá no mundo. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de igreja e tratar a igreja como se fosse uma grande empresa. Igreja não é empresa. Nós não podemos ser líderes como o mundo é. Porque o mundo trata a liderança de uma maneira, a Bíblia fala de liderança de uma outra maneira. Continua no versículo 20, olha só. Para que sejamos como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Eles querem alguém que governe eles de uma certa forma, e Deus vai explicar isso para Samuel depois. Eles não querem a liderança de Deus, eles querem a liderança de um homem. O problema não é simplesmente chamar alguém para liderar de acordo com a vontade de Deus, eles querem alguém que governe. Eles não querem ouvir a resposta de Deus. Eles querem simplesmente que uma pessoa comum liderasse eles. Eles recusam a liderança de Deus, eles recusam que Deus seja o grande rei sobre eles, e mais, eles querem alguém que batalhe a guerra deles, as batalhas deles, que guie eles por batalhas. Nós temos muito cuidado, porque muitas vezes nós somos lá fora, olhar algum modelo de liderança lá para fora, e trazer esses modelos de liderança para dentro da igreja. Nós temos pessoas, infelizmente alguns pastores até, que pegam livros seculares, que pegam modelos seculares e querem trazer para dentro da igreja, imaginando que se lá fora deu certo, aqui também vai dar. É triste quando, por exemplo, nós vamos escolher os nossos líderes. Qual é o caráter que nós escolhemos? Quais são as características que escolhemos para os líderes para a nossa igreja? Não estou falando somente de pastor, não. Estou falando de pastor, presbítero, diácono, presidente de sociedades internas, determinados cargos dentro da igreja. Que tipo de liderança nós escolhemos para a nossa igreja? Quando você vai colocar lá o nome para votar, para eleger algum cargo na igreja, seja ele qual for, quais são os critérios que você usa? Bom, se ele é um bom líder lá fora, certamente ele vai ser um líder bom aqui dentro. Será? Se ele tem sucesso lá fora, certamente vai ter sucesso aqui dentro. Será? Deixa eu dar um exemplo aqui. Muitas vezes a gente confunde as coisas. Não é porque a pessoa é um bom comunicador, quer dizer que ele é um bom pregador. Não quer dizer que ele é um bom professor de escola secular, que ele vai ser um bom professor de escola dominical. Você sabe por quê? Porque você pode saber transmitir as informações, transmitir a mensagem com precisão e prática, de maneira incrível. Você pode saber transmitir muito bem o recado, mas isso não significa que você vai conseguir trazer aquela mensagem para o coração daqueles que estão ouvindo. Você saber falar bem não significa que você está aplicando a palavra de Deus bem. Eu conheço muita gente que sabe falar muito bem da palavra de Deus, mas não sabe transmitir a mensagem ao coração. Não sabe aplicar aquela mensagem, aquela informação ao coração daqueles que estão ouvindo. Isso serve para qualquer coisa. E muitas vezes nós somos tentados a isso, não é? E às vezes a gente até reclama com o pastor da igreja: pastor, por que o senhor não coloca fulano de tal para ser professor de escola? Ele é um bom professor lá fora. Isso não significa nada. Ele tem um bom cargo lá na empresa onde ele trabalha. Isso não significa nada. Ser um bom líder lá fora não significa ser um líder aqui dentro. Nós temos que tomar muito cuidado quais são os critérios, quais são os modelos, quais são os moldes que nós escolhemos na hora de escolher o líder que está sobre nós. Ou até mesmo, que líder que nós queremos ser. Seja ele qual for, seja o cargo que você ocupar, que tipo de líder você está querendo ser? Um modelo mundano, secular, ou um modelo de acordo com a palavra de Deus? É por isso, eu creio que essa seja uma segunda lição que nós podemos tirar dessa história de Saul e Davi,
que os modelos de liderança do mundo não significam bons modelos para nós hoje. Os modelos que nós precisamos procurar são os modelos bíblicos. Dificilmente, quando a gente vai escolher, por exemplo, um presbítero, um diácono, a gente vai lá para Timóteo, Tito, e ver as características que são preenchidas lá, para ver se aqueles que nós estamos colocando um papelzinho, escrevendo lá, preenche as características lá. Porque geralmente a gente olha de uma maneira bem secular, uma maneira bem mundana às vezes. Esquecemos que na igreja a coisa funciona bem diferente. Saul é escolhido como rei. Ele é nomeado como rei. Só que tem algumas coisas vergonhosas aqui. A primeira delas, como eu já disse, ele é escolhido como a todas as nações, um rei como as nações. O segundo problema que nós temos é que eles querem um rei para fazer as suas guerras. Um terceiro problema que nós podemos perceber aqui é que eles nem sequer se preocuparam para ver o que a Bíblia fala sobre que tipo de rei que eles deveriam procurar. De uma maneira muito simples, muito básica, muito lógica. Se eles tivessem lido a Bíblia, eles teriam escolhido Saul. Porque Gênesis fala que o rei deveria ser de Judá. Está lá. O cetro pertence à tribo de Judá. Por que eles escolhem alguém de Benjamim? Porque eles escolhem um modelo mundano. Eles querem um líder como as outras nações. E Saul seguia o padrão, quase. Porque, afinal de contas, ele era alto, bonito, as pessoas olhavam, as meninas olhavam, até mexiam no cabelo, jogavam o cabelo para trás. Uau! Esse é o cara. Mas, ao mesmo tempo, se eles tivessem olhado um pouquinho mais para Saul, eles teriam percebido como Saul era um péssimo exemplo. Quando nós estamos afundados no pecado, nós não percebemos as coisas mais óbvias. Eles pudessem levá-los à batalha, não é isso? Eles que pudesse guiá-los na guerra, não é isso? E um cara corajoso, um cara que assume a responsabilidade. Samuel chega para ele e fala assim: Saul, você foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Sabe o que ele fala? Por que você está falando isso para mim? Sem nada. E eu não quero nem saber disso. Chega o tio de Saul e fala assim: Saul, eu fiquei sabendo que você conversou com Samuel. O que Samuel queria? Falar um negócio de jumentinho lá. Só isso? Só isso, não falou mais nada. Mais nada. Quando ele chega lá no meio de uma grande festa e que vai ser nomeado, Saul ainda não assume a responsabilidade. E o que é curioso é que Samuel escolher um rei. Bem, então vamos fazer um sorteio aqui, vamos ver quem Deus vai botar como rei. E faz o sorteio e cai em Saul. Aquele que vai liderar as batalhas. E onde ele está? Abra a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10. Versículo 20 até o versículo 22, presta atenção. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando procuraram, não podia ser encontrado. Cadê o rei que vai nos liderar em guerra? Eles não encontram. Mas daí Deus fala: eu sei onde Saul está. Olha lá debaixo da bagagem. Olha o versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Está falando de Saul, mas cadê ele? Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. É esse tipo de líder que vocês querem? Para guiar vocês na batalha. Alguém que está escondido, que não assume a... É esse líder que vocês querem? De verdade, a gente já imagina, o povo vai olhar para Saul: Saul, não faz isso com a gente. Poxa, a gente está passando vergonha por sua causa. Assuma a responsabilidade, vamos para frente. Sabe o que o povo faz? Eles olham para... Uau, esse é o cara. É ele que a gente quer como líder. Levantam ele e falam: viva o rei. Por que Deus permite isso? Porque muitas vezes Deus dá o líder que o povo merece. Eles não queriam um rei, um líder das outras nações, que governasse como das outras nações. Eles não queriam viver distante do Senhor. Pois bem, então vivam. Vou dar
um rei exatamente do jeito que vocês querem. Um rei segundo as outras nações. Um rei medroso. Um rei covarde. Um rei que está longe do Senhor igual a vocês. Muitas vezes a gente reclama dos pastores, dos líderes, presbíteros, diáconos. Eles... Muita gente não olha para a gente, não é? Muitas vezes a gente tem que lembrar que Deus dá o líder que a gente merece. Saul vai de mal a pior. E se nós continuarmos a história, lá no capítulo 13, nós vamos ver a primeira rejeição de Saul. Capítulo 13, Deus manda Saul vai batalhar contra os filisteus, há uma provocação, os filisteus estão bravos, os filisteus estão indo para cima, e eles vão para batalhar contra Saul, e Saul começa a ficar preocupado, porque já não tem muita gente com ele, os filisteus são fortes, lembrando só que naquele período, os filisteus foram os primeiros povos a dominar o aço. Então, a maioria dos soldados, os filisteus tinham espadas, e tinham armadura de ferro, feito de aço. O povo de Israel ainda está com flecha, com a sua funda, ou com coisas de madeira ainda. Tinham todas as ferramentas que o povo dos filisteus tinham. É por isso que, se vocês olharem um pouquinho mais a história, vocês vão ver aquele negócio de Davi indo procurar uma espada, Jonatas emprestando a sua espada para fulano de tal, Jonatas só tem uma espada aqui. É por isso que Saul vai dar a sua própria armadura para Davi, porque não tem muita armadura. A armadura é caro, a espada é caro, tudo aquilo que é feito com aço é caro. Lembra da história dos discípulos de Eliseu, quando o machado cai lá na água e ele fica desesperado? Meu machado está emprestado. Compra outro, Não dá. É caro e eu tenho que ir até lá nos filisteus para comprar outro. É importado. Não vem aqui, não compra aqui na lojinha de 99. Eu tenho que ir lá. É caro. A mesma coisa. Imagine só. Quem é que pode fazer uma boa espada? A melhor espada da marca dos filisteus. Vai lá na lojinha do... sei lá quem. Aí você chega lá e fala assim, me vê uma espada. Você é de onde? Eu sou do povo inimigo, os israelitas. Para você eu não vendo. Os filisteus sobem, começam a invadir Israel. Eles vão batalhar contra Israel. E daí Samuel falou, Saul, espere por 7 dias. Saul não espera. Saul apressadamente, ele vai e sacrifica ao Senhor. E no versículo 8, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 em diante, vai dizer assim, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Um rei nunca deveria oferecer um holocausto. Um rei nunca poderia exercer um ofício, uma tarefa que era exclusiva de um sacerdote. Um rei nunca era um sacerdote, assim como um sacerdote nunca era rei. Nunca. Mas Saul está preocupado mais com ele mesmo. Ele está vendo o povo indo embora, o seu próprio exército está indo embora, está desanimado, está com medo, e os filisteus estão chegando. Versículo 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. Parece crente, né? Eu precisava tanto da bênção do Senhor. Você quer a bênção do Senhor? Faça o que Ele manda. Você quer a bênção do Senhor? Espere nele. Muitas vezes, nós somos tentados a desobedecer ao Senhor com uma resposta bem espiritual. Olha o finalzinho do versículo 12. E forçado pelas circunstâncias, ofereceu holocaustos. Afinal de contas, eu queria a bênção de Deus para a batalha. E é interessante como muitas vezes a gente quer fazer a coisa errada, mas a gente vai, Senhor, me abençoa nesse pecado. Senhor, eu sei que está errado, mas me abençoa. Tome cuidado. Se você quer ser um líder de acordo com a vontade de Deus, faça o que Ele manda na sua palavra para você depois pedir as bênçãos dEle. Muitas vezes somos apressados pelos resultados. Muitas vezes, motivados pelas circunstâncias, nós somos apressados e cometemos pecados
contra Deus. Desobedecemos fazendo aquilo que nós achamos mais reto aos nossos próprios olhos. Lembra da frase de Juízes? Nós fazemos aquilo que achamos mais reto aos nossos próprios olhos. Samuel vai aparecer, vai rejeitar o reinado de Saul por causa disso. E aí nós temos mais uma terceira lição. Um bom líder, ele sabe confiar no Senhor, apesar das circunstâncias. Embora tudo estar perdido, embora pareça tudo estar indo para o buraco, embora pareça tudo estar escorregando das nossas mãos, a gente não saber o que fazer, aprenda a confiar no Senhor. Se Deus nos chama, Ele nos capacita. Se Ele nos chama, Ele vai dar condições para realizarmos o trabalho, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Um bom líder sabe esperar a vontade de Deus. Saul não sabia. Saul estava muito mais preocupado em fazer as coisas do seu jeitinho. E como nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeitinho, não é? Como bom brasileiro, nós gostamos de dar o nosso jeitinho para acertar as coisas. A segunda rejeição de Saul está lá no capítulo 15, quando Deus manda Saul ir até os amalequitas e castigar os amalequitas por causa daquilo que eles fizeram quando o povo estava subindo do deserto. E Deus manda que eles destruíssem tudo, mas tudo mesmo. Tanto animais quanto crianças, tudo. Mate todos, destrua tudo. E então, quando eles chegam lá, o povo separa o melhor do gado das ovelhas. Só isso. Separa o melhor do gado e das ovelhas. E Saul poupa Agag, rei dos amalequitas. Bom, versículo 9 vai dizer assim: E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Aquilo que é vil e desprezível é fácil de se destruir, né? Agora, aquilo que é bom, eles olharam, eu acho que Deus não viu esse gado. Se Deus tivesse visto, ele não teria falado para matar, não. Coitadinho dos animais. Vamos pensar nos animais. Eles poupam. Samuel chega e ouve um barulho. E é interessante, no versículo 12, olha só o que vai dizer. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Era a glória para si mesmo. Ele destrói o povo, e ele quer fazer um monumento para que todo mundo olhe a vitória que eu consegui. Um bom líder, ele não está preocupado com glória para si mesmo. Um bom líder está preocupado com a glória para Deus. E Samuel chega. Você poupou o melhor do gado, das ovelhas, e daí, por que você não obedeceu a ordem do Senhor? Saul fala assim, não obedeci. Claro, obedeci. Pode ver, matamos tudo, acabamos com tudo. Saul, fala a verdade. Eu estou ouvindo barulho. O que você está falando que você obedeceu a ordem do Senhor? Eu estou ouvindo barulho. Que barulho é esse, então? Samuel, eu tenho uma boa notícia. Você não tinha pensado nisso? E eu tenho certeza que nem Deus tinha pensado. Tinha um gado ótimo, excelente para fazer culto. Mais uma vez, aquelas velhas desculpinhas para podermos comer pecado contra Deus. Motivo espiritual, não é? Só vamos cultuar a Deus. Vale qualquer coisa para encher a igreja, afinal de contas, não é? Sabe aquele negócio? Pastor, a gente tem que mudar esse negócio porque se mudar, vai atrair os jovens. Se a gente der um aqui, vai encher a igreja. Olha só a igreja fulana de tal lá. Está cheia. Por quê? Porque eles não ficam esse negócio quadradinho. Esse negócio de ficar obedecendo exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia não proíbe, então por que não? A Bíblia não fala que eu não posso jogar bola no meio do culto. Por que no meio do culto a gente não pega aquelas bolonas, sabe? E fica um jogando pro outro. Sabe aquele negócio de show de rock? Olha, pega a bola aí. Por que a gente não faz isso? Vai ser legal. O pessoal vai vir para a igreja. Porque isso não é o que Deus fala. Muitas vezes nós usamos das mais diversas desculpas espirituais, muitas vezes, para falar que vale a pena desobedecer um pouquinho, o resultado final vai ser bom. E versículo 24, quando Samuel coloca e aponta realmente o pecado de Saul,
realmente cai em si e ele confessa de fato a sua falha. Olha o versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Agora ele assumiu. E as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Um bom líder nem sempre vai ouvir a voz do povo. Você pode até ouvir, mas não quer dizer que vai seguir. Um bom líder pode até saber ouvir muito bem o que o povo está falando, mas não quer dizer que vai fazer o que eles estão pedindo. E muitas vezes o pastor é aquele cara chato que vai dizer não. O pastor é muito quadrado. O pastor não deixa nada. O pastor fala não para tudo. O pastor esse conselho eu vou falar, viu? Não pode fazer nada que ele já reclama. Muitas vezes a gente tem que dizer não e vai ser tido como chato mesmo. Um bom líder não é aquele que faz a vontade do povo. Um bom líder é aquele que faz a vontade de Deus. Porque a glória é para Ele. Fazer o que acha mais reto ao seu próprio coração é exatamente o que Saul fez. O bom líder é aquele que faz aquilo que é reto aos olhos do Senhor. É alguém que tem o coração voltado para Deus. E é por isso que Samuel, quando ele começa a escrever esses capítulos, ele quer mostrar que não siga o exemplo de Saul. Saul não é o rei que você deve seguir. Você quer saber um exemplo bom? Olhe para Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem que vai fazer a vontade de Deus e que Deus se agrada dele. Davi é aquele que vai fazer o que é reto diante do Senhor. E é por isso que Davi é um modelo para todos os demais reis. Se você ler o primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, você vai encontrar lá que era reto perante o Senhor como Davi. Josias que era reto perante o Senhor como Davi. E Saul, deixa ele para lá. Capítulo 16. Nós temos aí a história de Deus chamando Davi, aquele que vai fazer a vontade do Senhor. De uma certa forma, Samuel, ele cai na onda do povo. Ele vai na mesma sintonia do povo. Ele vai muito mais pela aparência do que por aquilo que realmente importa. Vai muito mais por aquilo que parece ser um bom líder do que realmente para aquilo que importa realmente, que é o coração. Não é aquilo que agrada aos nossos olhos, mas é aquilo que agrada ao coração de Deus. É por isso que Davi vai ser o homem segundo o coração de Deus. E primeiro chega o primeiro filho de Jessé, Samuel olha para o filho de Jessé e fala: esse é o cara. Bonito, aquele cara que as meninas, quando passa as meninas, joga o cabelo para trás e... Passa o segundo, passa o terceiro. Todos, parece que Jessé sabia fazer filho bonito, né? Todos os filhos de Jessé eram bonitos. Até que chega o penúltimo e nenhum deles serve. E Deus diz para Samuel: eu não vejo o homem como o homem vê. Vocês estão vendo o exterior, você está vendo a altura do primeiro filho, do filho mais velho de Jessé. Você está vendo a beleza dele. Eu vejo o coração. Olha só o versículo 5. Versículo 6 em diante. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Não quer dizer que Davi era feio, como muitas vezes a gente imagina. Olha só o versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Davi entra. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ele também era bonito. Ele também arrancava suspiro das menininhas. Só que ele não era... Davi era bonito, mas o irmão mais velho... é mais ou menos isso. O irmão mais velho era mais alto, mais forte, mais bonito. Não quer dizer que Davi era feio. Não quer dizer que Davi era fraco, pequeno, franzino. Não quer dizer que Davi era um magrelo. Como muitas vezes a gente tem essa imagem, né? Tem aquela musiquinha? Tinha um certo pastorzinho que chamava Davi. Ele era tão pequenininho, não confiava em si. Era baixinho, pequenininho, magrelo e foi enfrentar Golias. Se você tem essa imagem de Davi, tire ela da sua cabeça, porque Davi não era assim. Quando Davi foi enfrentar Golias, e aí nós temos o ápice da história, da divisão entre Saul e Davi,
Por quê? E é onde Samuel vai mostrar ainda mais por que nós precisamos olhar para Davi como modelo de rei, de liderança, e não para Saul. Mas quando ele vai para lá, Davi não era esse magrelinho como nós muitas vezes imaginamos. Não era aquele baixinho como muitas vezes nós imaginamos. Antes de enfrentar Golias, Davi recebeu um cargo interessante. Ele foi chamado de escudeiro de Saul, mas antes de ser escudeiro ainda, ele foi chamado para ser tocador de harpa para Saul. Saul tinha crises, os espíritos malignos atormentavam ele. Então os soldados, conhecendo Davi, falam: eu conheço um cara que sabe tocar harpa como ninguém e vai ser muito bom para o Senhor. Olha só, capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Eu sei que ficou gravado na cabeça, né? Tinha um certo pastorzinho que se chamava Davi, era tão pequenininho, não confiava em si. Mas Davi não era pequenininho, fraquinho, magrinho. Davi era homem, forte, de guerra, sisudo, sabia falar muito bem. Ele sabia enfrentar até um urso quando precisava. Ele não era esse fraquinho como muitas vezes nós imaginamos. O fato, e daí a gente começa a imaginar a ironia, né? Um cara como esse vai tocar harpa. É engraçado, né? Mas Saul, vendo Davi, chama ele para ser seu escudeiro. Até que no capítulo 17 nós temos a história de Golias. Mas aqui nós encontramos aí mais uma lição para a gente. Um bom líder não é aquele que faz a vontade do seu próprio coração. Um bom líder tem seu coração voltado para Deus. Um bom líder tem seu coração voltado para Deus. E é exatamente isso que chama a atenção de Davi. Ele não era um homem que simplesmente tinha características externas. Ele não era só um homem bonitinho. Não era só um rocinho bonitinho. Ele também era alguém que tinha o Senhor com ele. Que não somente Deus sabia disso, mas os próprios soldados de Saul reconheceram isso. Eu conheço ele é forte, homem de guerra, sisudo, sabe falar, só que o Senhor é com ele. Esse é um homem que deveria estar aqui com a gente. E a partir daí, Davi vai habitar lá com Saul, vai para casa de Saul, toca a harpa e volta para cuidar das ovelhas dos pais, do seu pai. O que chama a atenção de Davi é exatamente isso. O seu coração estava voltado para o Senhor. Um bom líder não está preocupado apenas com aparência, não está preocupado em apenas questões externas. Um bom líder tem seu coração voltado para o Senhor. Daí nós temos a história de Davi e Golias, a famosa passagem de Davi e Golias. E se por acaso você já ouviu uma mensagem do tipo, como enfrentar os seus gigantes, desculpa, não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando outra coisa bem diferente. O texto está mostrando que Golias não era o gigante de Davi. Golias era o gigante de outra pessoa. Golias era o gigante de Saul. Golias era o homem mais forte dos filisteus. Ele estava armado até os dentes. Ele era alto, ele sobressaía os filisteus. E quem era o equivalente a isso no meio do povo de Israel? Saul. Quem deveria enfrentar Golias? Saul. Quem que o povo escolheu para ser rei, para liderar as batalhas? Saul. E onde está Saul? Olha o capítulo 17, versículo 11. Ouvindo Saul e todo o povo essas palavras do filisteu, espantaram-se, temeram muito. Cadê o corajoso que batalha as batalhas? Que vai para as batalhas, que guia o povo para as batalhas? Ele está com medo. Ele não ousa enfrentar Golias. Ele não ousa ir à frente da batalha e falar assim: Golias, eu sou o mais alto do meu povo, você é o mais alto do seu povo. Eu sou o herói de guerra do meu povo, você é o herói de guerra do seu povo. Eu tenho o Senhor do meu lado, você tem os seus deuses do seu lado. Vamos ver quem pode mais? Saul deveria ter feito isso. O que ele faz? Ele se esconde, ele tem medo. Mostra que Saul não era o líder que o povo precisava. O povo precisava de um outro líder. Alguém que ninguém dava muito crédito. Não por causa da sua estatura em si. Não por causa do seu porte. Mas por ter sido o menor dos irmãos. Por ter sido o mais novo. Ele não tinha idade ainda na batalha. E é por isso que Davi está lá. Os 3 irmãos mais velhos foram. Eles são magoadinhos, eles são tristes. Até são estúpidos com Davi no meio da batalha. Porque afinal de contas, os 3 irmãos mais velhos esperavam que eles fossem escolhidos rei. Por que Deus escolheu Davi,
o mais novo. Que injustiça é essa? Eu sou mais alto, mais bonito, mais forte que ele. Davi só sabe cuidar de ovelha. Eu sei liderar uma casa. Eu sou o filho mais velho. E naquela época, os filhos mais velhos, o filho mais velho, principalmente, deveria ficar em casa, enquanto que os mais novos deveriam ir para a guerra. Os 3 mais velhos foram para a guerra. Quando o mais velho, por algum motivo, fosse para a guerra, o segundo deveria ficar em casa. Quando o primeiro e o segundo fossem para a guerra, o terceiro deveria ficar em casa. Onde estão os 3? Na batalha. Por quê? Eles são magoadinhos. Eles são bravos. Que negócio é esse de escolher Davi como rei e não a gente? Afinal de contas, nós somos mais preparados, nós somos melhores reis do que ele, nós temos muito mais capacidade, nós temos muito mais idade do que eles. Só que Davi tinha um coração voltado para Deus e seus irmãos não. Foi Davi que escreveu o Salmo 19, lá no versículo 14, que vai falar que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Um bom líder deseja que seu coração esteja agradável ao Senhor. Um bom líder tem o seu coração não para questões egoístas, não para questões mesquinhas como os 3 irmãos, ou até mesmo como Saul, que pensou em monumentos, que pensou em status, que pensou em serviço pelas pessoas, que pensava em ser agradável às pessoas. Um bom líder é aquele que está preocupado em agradar unicamente a Deus. E ele vai enfrentar. Quando Davi chega no meio da batalha, aquele tumulto todo, e Davi ouve o que Golias fala. E isso incomoda demais Davi. Davi não fica sossegado com o que ele ouve, porque afinal de contas ele está afrontando o Senhor dos Exércitos, está afrontando o povo de Deus. Eu não posso deixar uma coisa dessa. E é por isso que ele se dedica, ele se apresenta e ele quer ir para a batalha, porque afinal de contas ele não vai aceitar que um filisteu, um incircunciso, fale do jeito que ele fala do Senhor. Olha o versículo 26, 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Ele fica inconformado com isso. Ele não aceita as blasfêmias que esse filisteu vai dizer. E sabe por quê? Porque ele está muito mais preocupado com a glória de Deus do que com a sua própria vida. Ele se dispõe a batalhar. E é por isso que ele vai enfrentar Golias. É por isso que ele se apresenta diante de Deus e fala: eu vou no meio da batalha. Ninguém vai? Ninguém quer ir? Deixa que eu vou. Porque afinal de contas eu não vou aceitar que o nome de Deus seja envergonhado. Eu não vou aceitar que alguém fale mal do meu Deus. Eu não vou tolerar que a glória de Deus seja diminuída por um incircunciso como esse. Mesmo que eu tenha que morrer por isso. Mas eu vou. Mesmo que eu corra um sério risco de morte. Ninguém corre risco de vida, né? Correr risco de vida é bom. Mas correr risco de morte, mesmo que tenha que correr risco de morte, eu vou enfrentar Golias. Porque afinal de contas, eu não aceito que falem mal do meu Deus. Um bom líder, mais uma lição para a gente, um bom líder está muito mais preocupado com a glória de Deus do que consigo mesmo. Um bom líder não está preocupado com status, não está preocupado com outra coisa qualquer, senão que Deus seja glorificado. Isso faz muita diferença no dia a dia. Porque, por exemplo, quando nós vamos fazer as nossas programações, que tipo de programação a gente faz? Qual é a motivação de nós fazermos programações na igreja? Qual a motivação e como que nós fazemos, como que nós planejamos o calendário do ano seguinte? O que nós focamos? Quem nós queremos agradar? O quem nós queremos agradar? Porque, afinal de contas, muitas vezes nós fazemos as coisas para agradar pessoas, ou porque no final do ano as pessoas olhem para a gente e digam: esse daí foi um bom presidente. Vamos eleger de novo para presidente da nossa sociedade interna o ano que vem, porque afinal de contas, ele foi um bom líder. As pessoas estão preocupadas com status. As pessoas querem estar na frente dos trabalhos da igreja simplesmente para que possa ser observado, olhado pelos outros. Por que nós fazemos o que fazemos na igreja? Qual a nossa motivação? Ou quando nós fazemos as coisas, nós somos muito mais preocupados com a glória de Deus. Uma pessoa que realmente se preocupa com a glória de Deus, não se preocupa quando as pessoas falam mal dele. Você pode falar mal de mim, pode falar mal da minha família, pode falar mal quanto você quiser, mas não fale mal do meu Deus. E é muito diferente, não é que a gente faz, não é?
vocês zombou de Deus? Tudo bem. Mas não fale mal de mim. Eu sei que você zomba do nome de Deus, eu sei que você peca contra Deus, mas fazer alguma coisa que me agride, que me ofende, daí não. Não é assim que a gente age, geralmente. A gente fica chateado quando alguém desafia a nossa liderança. A gente fica chateado quando alguém fala mal da gente. Mas a gente não fica tão chateado assim quando alguém peca contra Deus, quando alguém desobedece a Deus, quando alguém faz alguma coisa e que humilha ou que não glorifica realmente ao Senhor. Não é verdade? Por exemplo, se a gente faz uma ação, a gente se dedica, a gente fica um mês inteiro fazendo aquela ação e quando chega o dia, aparece 6 pessoas, 5, 4, 2 pessoas. A gente fica ofendido, fica revoltado, afinal de contas eu me dediquei tanto para esse trabalho e não veio ninguém. Domingo, não sou eu que dirijo o culto, eu não tenho responsabilidade nenhuma no culto, faltou tanta gente. Qual o problema, não é? Afinal de contas é só um domingo. Na verdade, que a gente se ofende muito mais quando as pessoas não vão numa programação que a gente prepara, que a gente se dedica, do que, por exemplo, no culto à noite. A gente vai cobrar a pessoa porque não veio na programação que a gente preparou. Mas a gente não vai perguntar o que aconteceu porque você não foi no domingo. Afinal de contas, o domingo é do Senhor. A gente se preocupa muito mais quando nos atinge. Sabe por quê? Orgulho pessoal. Porque o nosso coração está voltado para nós. Davi era um homem que o seu coração estava voltado para Deus. Ele não estava procurando reconhecimento. Ele só não aceitava que alguém, como Filisteu, ou como Golias, falasse o que ele falava do Senhor. Um bom líder está preocupado com a glória de Deus. Finalzinho da batalha, o finalzinho do texto, Davi então chega diante de Saul e Saul vai colocar em Davi. E o texto não vai falar que a armadura ficou muito grande porque Davi era pequeno. O texto fala que Davi recusou a armadura porque ele não estava acostumado a usar a armadura. E mesmo que fosse por causa do tamanho, a armadura era de Saul, o maior homem de Israel. Seria natural que ficasse grande, mas ele não reclama do tamanho. Ele reclama da comodidade, ele não está preparado, ele não está acostumado com aquela armadura. Davi tinha até tamanho, tinha até porte de guerreiro, só que ele não está acostumado. E então, Saul pergunta, mas como é que você vai batalhar? Como é que você vai lutar contra Golias? E ele vai dar a resposta. Versículo 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. A arma que ele vai usar não são armas que o homem criou. A arma que ele vai usar para honrar o nome de Deus, para defender o nome de Deus, não são armas humanas. O próprio Senhor. E ele poderia muito bem ficar com medo. Afinal de contas, eu acabei de ser ungido como futuro rei de Israel, eu vou enfrentar Golias. Eu vou acabar para isso, eu acho que eu estou me atrevendo, eu estou me precipitando. Só que ele não está preocupado com isso. E ele sabe que se Deus ungiu, Deus vai o capacitar para enfrentar o gigante. Deus vai dar forças. E sabe por quê? Porque ele sabia que quando Deus chama alguém, Deus capacita. E daí nós temos a última lição aqui que eu gostaria de tirar dessa história de Saul e Davi. Um bom líder é aquele que sabe confiar unicamente no Senhor. E muitas vezes, no meio da liderança, no meio de um trabalho, no meio de uma atividade, a gente fica desesperado com certas coisas. E nós temos 2 reações. Ou a gente faz como Saul, se precipita e age de acordo com os seus próprios olhos, de acordo com aquilo que ele acha mais reto, ou a gente faz como Davi, que confia, aguarda e vai em frente. E faz o que Deus quer que ele faça para glorificar o nome do Senhor e para honrar o nome dele. A gente tem que lembrar que o trabalho do reino de Deus não é nosso, é de Deus. O resultado é de Deus. Seja qual for o resultado, vai ser glorificado, Deus vai ser glorificado. É isso que a gente precisa fazer. Confiar de que Deus está presente. E foi isso que Davi fez. Versículo 46, olha só o que ele vai dizer. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus
em Israel. Por que Davi foi enfrentar Golias? O Golias não era o gigante de Davi. Golias era o gigante de Saul. Por que Davi foi lá? Para que todo mundo saiba que existe um Deus verdadeiro. O que ele está preocupado? Em tirar os problemas da sua vida? Não, ele foi atrás do problema, não é? Ele não foi lá, Senhor, olha, eu estou com um problema aqui, é um gigante na minha frente. Não, o que ele foi fazer? Ele falou assim, Senhor, tem um gigante lá, não tem nada a ver comigo, mas ele está te afrontando, eu não vou deixar. E eu vou lá, e eu vou enfrentar. Toda vez que alguém afrontava o Senhor, ele ia em frente. Foi assim com Golias. Foi assim com muitas vezes na história do povo de Israel. Só que quando as pessoas se levantavam contra Davi, o que Davi faz? Fica quieto. Quando Saul começou a brincar de jogar a lança na cabeça de Davi, olhava para Davi e falava assim, esse Davi tem uma cara redonda, tem uma cara de alvo, vou ver se eu acerto daqui. Ele lança a primeira vez, Davi se esquiva. Você não voltaria no segundo dia, não é? Mas Davi volta. Deveria ganhar um pouquinho a mais por causa disso, né? Perigo em dobro o trabalho dele. Ele volta, lança de novo e erra. O que Davi faz? Nada. Quando algumas pessoas se levantaram contra Davi, como por exemplo Nabal, aprontou e falou aquelas palavras duras contra Davi, Davi pensou em se vingar, daí veio Abigail e falou assim, meu Senhor, não faça isso. Não se vingue a si mesmo. Não procure vingança para si mesmo, deixe que o Senhor é justo. Deus vai julgar a sua causa. E Davi, você é sábia, é verdade. Eu não posso ficar preocupado com uma vingança pessoal. Deus é meu juiz. Mas quando alguém falava mal de Deus, não aborreça, Senhor, os que estão teus inimigos, aborreça com ódio consumado. Salmo 139. Davi não aceitava que alguém falasse mal do Senhor. Fala mal dele, querer arrancar a cabeça dele, querer tirar a vida dele, tudo bem. Mas falar mal do meu Deus, não. Qual o destino final? O destino final é que quando Davi mata Golias, o povo vai atrás. O povo que estava medroso porque tinha um rei medroso, agora reconhecem um líder corajoso que confia no Senhor. Olha o versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gade e Ecrom. Quando o povo de Israel reconheceu o seu líder, eles seguiram o líder verdadeiro. Agora a gente tem alguém para seguir. Saul é covarde, e agora eles podem ir. Resultado final de Davi e de Saul. Davi foi usado como modelo para todos os demais reis. Davi foi o grande exemplo, não somente de rei, mas de cristão. Davi foi um modelo para nós hoje. Que a gente não seja líder, Davi é o homem segundo o coração de Deus. E que fez a vontade de Deus, que se preocupava em fazer a vontade de Deus. Qual foi o resultado de Saul? Olhe para Crônicas. Crônicas vai fazer uma bela declaração sobre os feitos de Saul. Gasta bons capítulos falando de Davi. Quando vai falar de Saul, bom, teve um rei chamado Saul. E ele morreu. É o que você precisa saber sobre ele. Tá bom demais. Quase que falou, foi tarde. A única informação, praticamente, que nós temos de Saul no livro de Crônicas, que vai recontar a história é, Saul foi rei, morreu e fez o que era mal perante o Senhor. Ele morreu. Vamos falar de quem interessa? Vamos falar de Davi? Davi é um rei que a gente precisa seguir. Davi é o modelo que nós precisamos imitar. A igreja sempre precisa de líderes, mas não é qualquer líder. Nós precisamos de um líder, precisamos de líderes que têm um coração voltado para Deus. Nós precisamos de líderes que se preocupam não com o status próprio, nem com a própria glória, mas com a glória de Deus. Nós precisamos de líderes preocupados em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos de líderes que estejam muito mais preocupados em agradar a Deus do que satisfazer desejos de homens. Nós precisamos de líderes que saibam confiar no Senhor, que se entregam a Ele, que têm uma vida voltada para Ele. Deus nos abençoe.